Oi, gente, nós estamos aqui para a nossa aula de número 13 de língua espanhola e hoje nós vamos aprender sobre advérbios. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender sobre o que são advérbios, os tipos de advérbios, como utilizá-los e, claro, aumentar o nosso vocabulário em língua espanhola. E a nossa dica de sempre, façam as suas anotações e revisem, principalmente os assuntos de gramática, que são um pouquinho mais difíceis, mas não são impossíveis de aprender, tá certo? Então vamos lá, o que são advérbios? Antes a gente vai ler esse pequeno texto, tá bom? Para a gente identificar essas palavras em seu uso, porque advérbios são palavras que nós já utilizamos no nosso dia a dia. E em língua espanhola não é diferente. Então, vendo essas palavras dentro do contexto, fica mais fácil da gente conseguir reconhecê-las. Então, vamos lá. El gato de Lucia duerme calmamente en el sillón. Normalmente, duerme en el sofá junto a la ventana. Ronronea muy fuerte mientras está dormido, cuando sueña con un buen tazón de leche. Então, a gente tem aí destacado as palavras calmamente, normalmente, muito fuerte. Essas palavras destacadas são o que a gente chama de advérbios, que é o que a gente vai aprender na aula de hoje. ¿Qué es un adverbio? Los adverbios son palabras invariables que complementan el significado de un verbo, un adjetivo o otro adverbio, dando información sobre el lugar, el tiempo, la intensidad o el modo en que se desarrolla la acción. Vamos ver os exemplos. Ó. El gato duerme calmamente en el sillón. Então, eu tenho, vejam só, que os advérbios são palavras invariáveis. O que significa isso? Elas não mudam, tá certo? E elas são utilizadas para complementar o significado de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, como a gente viu no exemplo. El gato duerme calmamente en el sillón. Então, eu poderia dizer simplesmente el gato duerme en el sillón, que significa o gato dorme no sofá. Só que aí eu complemento essa informação. Ele dorme de que forma? Calmamente. Então, como a palavra calmamente está completando o significado do verbo dormir, nós dizemos que essa palavra ela é um advérbio, tá certo? La posición del adverbio. Normalmente, los adverbios van después del verbo o antes del adjetivo o adverbio al que modifican, pero también pueden ir al principio de la oración. Ou seja, normalmente, os advérbios vão depois do verbo ou antes do adjetivo e do outro advérbio que eles modificam, mas eles também podem ir no início da oração. Ó. El gato de Lucia duerme calmamente en el sillón. Então, ele vai aí depois do verbo, duerme. Ou no início da frase, normalmente, el gato duerme en el sofá junto a la ventana. Lembrando que sillón e sofá podem ser usados para significar a mesma coisa, embora em alguns casos, as pessoas usem sillón para poltrona e sofá para sofá, certo? Só que aí eles são sinônimos, a gente pode usar, tá certo? Das duas formas. Las diferencias entre adverbios y adjetivos. Às vezes, resulta difícil identificar con claridad si una palabra traz un verbo, es un adverbio o adjetivo. Esto ocurre porque en español hay adjetivos y adverbios que tienen la misma aparência. Vejam só, quando um advérbio ou um adjetivo vem traz o verbo, ou seja, depois de um verbo, às vezes fica difícil da gente saber se é adjetivo ou se é advérbio. Os adjetivos, eles complementam o substantivo, certo?
Já os advérbios, eles vão complementar os verbos, os adjetivos ou outros advérbios. Então, como é que a gente vai saber se a gente está falando de um adjetivo ou de um advérbio? Olhando para que palavra ele está complementando. Ó, vamos ver o exemplo aqui. El gato come rápido. Esse rápido, ele está complementando o sentido de que palavra? Do come. E come é um verbo. Então, rápido, neste caso, é um advérbio. Já na segunda frase, a gente tem, ó, el gato es rápido. Quando eu faço a pergunta assim, quem é rápido? A palavra rápido está completando o sentido de quem? De gato. Eu estou falando do gato, é uma característica dele. Como o gato é um substantivo, então rápido aí passa a ser um adjetivo, certo? Então, como diferenciar? Daquela forminha que eu falei antes, ó. Os advérbios sempre completam verbos, adjetivos ou outros advérbios. Já os adjetivos só complementam substantivos, certo? E aí a gente tem, ó, los adverbios son invariables, mientras que los adjetivos variam em gênero e número. Ou seja, isso é outra forma da gente identificar um advérbio. Um advérbio, ele é invariável, ele vai ser escrito sempre da mesma forma. Ele não vai para o feminino, não vai para o plural, certo? Já o adjetivo, ele sempre vai concordar com o sujeito. Então, se o sujeito é feminino, o adjetivo vai para o feminino. Se o sujeito está no plural, o adjetivo vai para o plural. Então, essa é mais uma forma da gente identificar. Vamos ver o exemplo. El gato come rápido. Neste caso, a gente tem um advérbio que está completando o sentido do verbo comer nos três exemplos. Então, independente de quem seja o sujeito, ó, la gata come rápido. Los gatos comem rápido. A palavra rápido não muda, certo? Já quando ele é um adjetivo, ele concorda sempre com o sujeito. El gato es rápido, la gata es rápida, los gatos son rápidos. Então, essa também é uma forma de você identificar se nós estamos falando de um advérbio ou de um adjetivo, tá certo? E aí a gente tem também o que a gente chama de advérbios derivados, que esses são os mais fáceis de reconhecer, porque eles terminam em mente. Então, todas as palavras que terminam em mente, elas geralmente são advérbios, certo? Ó, tranquilo, tranquila. Aí eu tenho um adjetivo, né? Só que quando eu coloco a terminação mente, aí eu transformo em advérbio. Eu tenho um advérbio tranquilamente, ó. El viajero camina tranquilamente. O viajante caminha tranquilamente. Então, a palavra tranquilamente está completando o verbo caminhar. Eu estou falando do modo como esse viajante caminha. Não estou dizendo que é o viajante que é tranquilo. Eu estou dizendo que a forma como ele caminha é que é tranquila. E é por isso que eu tenho um advérbio. Agora, se eu dissesse assim, el viajero es tranquilo, aí eu teria um adjetivo, porque eu estaria falando de uma característica do viajero, tá certo? Então, a gente tem os tipos de advérbio, porque dependendo do complemento que a gente quer dar a esse significado, dessa informação a mais que a gente quer dar, eles se dividem, ó. Los adverbios se dividem em grupos según a circunstância que expressa. Tales circunstâncias são identificadas por uma pergunta, la qual el adverbio responde. Assim, temos os tipos de advérbios e suas respectivas perguntas. Ou seja, quando eu falei no exemplo anterior,
El viajero camina tranquilamente. Então, enquanto eu estava explicando a forma como o viajeiro caminha, né? No caso, o viajante, perdão. Então, eu estou dizendo que o modo como ele caminha é tranquilo. Então, eu tenho esse tranquilamente, um advérbio de modo. Como é que ele caminha? Tranquilamente. E é seguindo esse raciocínio, tá certo? Que a gente vai ver os tipos de advérbio e o que eles significam, né? Qual é a classificação? Que circunstâncias eles representam? Então, vamos ver. Nós temos os advérbios de tempo, tá certo? Que vão ser usados sempre que a gente quiser indicar o quando. Olha só o exemplo. Las estrellas siempre brillan. Quando é que as estrelas brilham? Sempre. Então, esse tempo, né? Quando eu faço essa pergunta, quando, é porque eu tenho um advérbio de tempo. E aí tem alguns para vocês, ó. Ahora, tarde, hoy, ayer, já, después, nunca, sempre. Então, toda vez que eu tiver esses advérbios, eu vou estar falando de tempo. A gente tem os advérbios de modo, tá certo? Que a gente usa, ó. Las estrellas brilham constantemente. Como essas estrelas brilham? Constantemente. Então, quando eu fizer essa pergunta como, eu estou perguntando de que forma essas estrelas brilham, de que modo essas estrelas brilham. Então, todos os advérbios terminados em mente são advérbios de modo, certo? Calmamente, constantemente, tranquilamente, normalmente. Sempre que terminar em mente, a gente tem um advérbio de modo. E esses exemplos que estão aí, ó, despacio, que significa devagar, bien, pior, melhor. A gente também tem os advérbios de lugar, que a gente usa quando a gente faz a pergunta ¿dónde? Ó, las estrellas brilham lejos. Onde as estrelas brilham? Onde essas estrelas brilham? Longe. Então, sempre que eu perguntar, essa pergunta onde e o advérbio me responder ela, a gente tem um advérbio de lugar. Acá, aqui, allá, cerca, lejos. Lembrando que lejos significa longe, tá certo? A gente tem os advérbios de quantidade, que responde à pergunta quanto, ó, las estrellas brilham tanto. Quanto essas estrelas brilham? Tanto, muy, mucho. Sempre que indicar uma quantidade, aí a gente vai ter os advérbios de quantidade, tá certo? A gente tem os advérbios de negação, dúvida e afirmação, que todos respondem à mesma pergunta. Que pergunta é essa? É certo? Dúvida é dúvida, tá certo? Então, a gente tem, ó, la estrella não brilha mais. A estrela não brilha como? Não brilha mais. Então, a gente tem, ó, não, nunca, jamás, tampouco. A mesma coisa para os de dúvida, ó. La estrella talvez não brilhe mais. Aí a gente tem os outros advérbios. Acaso, quizá, a lo mejor. Todos eles vão expressar uma dúvida. E a mesma coisa os advérbios de afirmação. Eles vão expressar uma afirmação, ó. Sí, claro, desde luego, la estrella sí brilla, tá certo? Então, esses são os tipos de advérbios que a gente tem. E existem dois advérbios que a gente, como estudante de língua portuguesa, precisa prestar muita atenção, que é o muy e o mucho. Por quê? Porque esses dois advérbios, eles significam a mesma coisa para nós brasileiros, né? Falantes de língua portuguesa em geral, que é muito. Muy significa muito e mucho significa muito. Só que cada um é usado de uma forma particular, certo? Cada um tem a sua forma específica de uso. E é o que a gente vai aprender agora. Então, vamos lá. Muy y mucho tiene el mismo significado en portugués. Muito.
pero en español esos adverbios son usados de maneras distintas y ahora vamos a aprender cada una de ellas. Usamos el muy delante de outros adverbios. Como estás? Muy bien. Eu tenho o advérbio bien e eu tenho o intensificador muy, que significa muito. Eu poderia dizer só bem, como estás? Bien. Ou eu posso intensificar. Lembra que um advérbio ele serve para intensificar outro advérbio também? Estou muy bien. Delante de adjetivos, hoy ela está muy hermosa. Então, sempre que a gente tiver um advérbio ou um adjetivo, a gente vai usar muy. O mucho a gente usa delante de substantivos. Então, antes de advérbio e adjetivo, a gente usa muy. Antes dos substantivos, a gente usa mucho. Él tiene mucho miedo. Después del verbo, a gente também usa mucho. Te quiero mucho. Então, gente, sempre depois do verbo, a gente sempre vai usar o mucho, tá bom? Então, ó, gente, presta bem atenção que existe uma regrinha especial para o mútil. A gente viu que antes dos adjetivos e dos advérbios, a gente usa o muy, mas antes desses adjetivos e advérbios específicos, somente desses que a gente vai ver agora, a gente usa o mucho. Vamos ver, ó. Delante de los adjetivos maior, menor, mejor e peor, sempre a gente vai usar mucho. Mi hermana es mucho mayor que yo. Y delante de los adverbios antes, después, más y menos, a gente usa o mucho. Ella llegó mucho después de mí. Então, ó, presta bem atenção. Antes de adjetivos e advérbios, a gente usa o muy. Neste caso específico desses 4 adjetivos e destes 4 advérbios somente é que a gente usa o mucho, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá certo? Pratica bem muito, ler textos, tenta identificar os advérbios e aí quando você encontrar um advérbio, indica de que tipo ele é de modo, ele é de tempo, ele é de afirmação, para que vocês possam colocar isso em prática, tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau!